Minha diretoria, vamos lá, improvisado, mas vamos lá. Estão falando do Fernando Diniz como treinador da seleção brasileira. Eu sou um dos caras que tenho batido na tecla aqui desde o ano passado, de que quando o Tite anunciou que não ficaria, de que o novo treinador da seleção brasileira tem que ser, por meritocracia, o Cuca ou o Renato, pelo trabalho desempenhado nos últimos 5, 10 anos. Então, esse seria o natural, né? Que o treinador brasileiro, da seleção brasileira, fosse o melhor treinador do Brasil. E os melhores treinadores do Brasil, os melhores resultados são Cuca e Renato Gaúcho nos últimos anos. Isso é muito indiscutível, né? Isso é muito pouco argumentável o contrário a isso. Nesse meio tempo, nós temos uma mudança de conceito que é a busca da CBF por um treinador estrangeiro. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu sou da turma que não gosto. Mas beleza, tudo bem também. Fazer o quê? Não muda em nada, não vou torcer menos para a seleção brasileira por causa disso. O que eu acho curioso é o seguinte: nessa busca por treinador, que me parece uma coisa meio tentar mexer no topo da pirâmide para acabar com a imprensa reclamando, sabe assim? Porque qual é o efeito prático? O que de fato acontece no futebol brasileiro com o treinador da seleção sendo estrangeiro? Nada. Não tem nenhum efeito no futebol brasileiro. Tem efeito na seleção brasileira, né? Que é uma dose de um treinamento, talvez com um conceito mais atualizado, diferenciado, com a compensação de uma dose do desconhecimento completo do futebol brasileiro, porque é assim que o mundo trata e enxerga o futebol brasileiro, né? Ninguém sabe nada do futebol do Brasil, então não vai ser diferente. Claro que o Ancelotti não sabe como é que joga o Veiga, não sabe porra nenhuma disso. Nem ele, nem o Guardiola, nem ninguém. Então teria um processo de adaptação que eu não sei se daria certo ou não. Mas voltando ao assunto anterior, o Fernando Diniz sempre foi um nome que, assim, alguns malucos no meio da conversa falavam assim: e o Diniz? E aí você fala: pô, não pode, porque ele nunca ganhou nada. Não pode chamar o Diniz. E de fato, dentro de uma hierarquia, não pode. Né? Não é que não pode por lei, não pode porque, porra, é meio esquisito, né? Você quebra um pouco o brinquedo e tal. Por outro lado, os treinadores de seleção costumam, em várias ocasiões, não ser treinadores vencedores nas suas carreiras em clubes. São treinadores que são apostas, são contratados por identificação. O Dunga, por exemplo, né, como tantos outros, já passaram por várias seleções do mundo e não tinham toda essa carreira. Tinham meramente uma identificação ali com a questão da seleção. O que aconteceu na semana passada, no Fla-Flu, mudou a cabeça de muita gente. E eu não me refiro ao título da Taça Guanabara, que evidentemente não vale porra nenhuma. Eu me refiro ao que o Diniz fez diante de um treinador europeu no Maracanã. E vou te falar que mudou um pouco até da minha cabeça. Porque realmente quando você vê aquilo, você vê uma dose ali daquilo que você talvez... É claro que o brasileiro... A gente sabe que o brasileiro é meio escroto, que o brasileiro vai pedir isso e quando o Tele Santana perde a Copa de 82, de 86, todo mundo vai lá e critica o Tele. E se acontecer com o Diniz, vão criticar o Diniz. Mas na teoria, é isso. Quando você vê um treinador que está perdendo um jogo, tirar zagueiro e botar o time no ataque e falar assim: mas o adversário é melhor que você, foda-se. Bola no chão, pé em pé. Bola no chão, nós vamos jogar, nós vamos tomar conta do jogo, nós vamos jogar melhor, nós vamos ganhar. E ele consegue fazer isso, ao ponto do treinador estrangeiro, né, o Portuga, tirar um jogador de meio e colocar mais um volante. Ou seja, ele aceita em determinado momento, ele vê que ele não consegue lidar com o que o Diniz fez, que o Diniz colocou o time pra cima dele de uma maneira que ele jamais esperaria. Ele falou: esse cara é maluco, eu vou ter que botar um volante aqui porque senão os caras vão virar o jogo. E ainda assim eles viraram o jogo, com um time tecnicamente inferior. Eu não tô entrando no mérito do português, do Flamengo ou do Fluminense, tá? O mérito que eu tô entrando é: o Diniz fez algo nesse final de semana, numa decisão, no meio de semana, que a gente queria muito ver a seleção brasileira fazer. Que é jogar o futebol do nosso jeito, tomar conta do jogo, não ter medo do adversário, enfiar o time na frente se for preciso. A gente vai criticar se isso der errado. A gente é brasileiro, a gente é babaca. A gente vai descer o pau no Diniz se o Diniz chegar na Copa do Mundo, botar 3 atacantes e o Brasil perder o jogo, a gente vai detonar o Diniz. A gente sabe disso. Mas, por outro lado, ele é o único cara que recentemente teve o peito de fazer um negócio desse tamanho, numa decisão, e a gente ficar olhando e falar: caralho, meu irmão. E deu certo. Então, eu acho que o Diniz mexeu um pouco com o nosso imaginário. Eu acho que o Diniz, nessa decisão contra o Flamengo, ele mexeu um pouco com o nosso saudosismo em relação ao futebol brasileiro. Porque a gente gostaria de ver isso. Vai dar errado na maior parte das vezes, tá? Isso é fato. Mas é legal ver. É interessante, é a nossa cara. E por ser a nossa cara, gera uma identificação. Então eu acho que ali o Diniz ganhou uma força de surgir o nome de falar: gente, peraí, e o Diniz? Por que não o Diniz? E aí pessoas que eram bastante contra a ideia do Diniz, como eu, por exemplo, falam: tá, não acho que é o mais justo, mas tá bom, tem um ponto aqui
que realmente é motivador para a ideia do Diniz ser o técnico da seleção brasileira, que é a ideia de jogar o futebol brasileiro da maneira que ele sempre foi jogado. E se você parar para pensar, o Diniz é o cara que mais tem culhão de fazer, dá certo, dá errado, a imprensa questiona, fulano critica, esse aquele, e ele vai lá e eu acredito nisso, vou fazer isso. E eu amo pessoas que falam foda-se pro que vocês estão dizendo, eu vou continuar fazendo o que eu acredito. Eu gosto muito desse tipo de gente. Então, assim, eu acho que o Diniz ganha essa força. Aí, quando o Diniz ganha essa força, veio uma entrevista hoje do presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, que ele tem uma característica que são os dois, a maior qualidade e o maior defeito do Mário Bittencourt. A megalomania. A maior qualidade, porque ele enxerga o Fluminense como deveria ser enxergado. Ele enxerga o Fluminense gigante. E outros dirigentes do Fluminense não enxergam dessa maneira. O defeito é que isso gera, em alguns momentos, um discurso que é um pouco, né, que você corre um risco muito grande de passar uma vergonha, entre aspas. Porque é evidente que se a CBF ligar pro Fernando Diniz, ele vai olhar pro Fluminense e falar, com todo o carinho que eu tenho pelo Fluminense, eu tô sendo chamado pro topo do planeta. A não ser que a CBF fale, Diniz, ó, paga a multa você. O Diniz vai fazer a mesma coisa que o Muricy, vai falar, porra, eu não vou perder do meu bolso. Né? Porque o Muricy não falou não pra seleção brasileira porque ele tava no Fluminense. Ele falou sim pra seleção brasileira. Ele foi consultar o Fluminense falou, vou te cobrar a multa. E ele falou, não vou pagar. Então, não vamos florear tanto essa história como ela é floreada, porque não é verdade. O Muricy disse sim para a seleção. Quando ele foi consultar o Fluminense disse que ia cobrar multa. E aí a multa ia ter que sair do bolso dele, ele não quis pagar. Aí ele foi lá e falou, não, resolvi ficar no Fluminense. O Diniz, se ele receber um convite da CBF para ser técnico da seleção brasileira, não tem Fluminense, Flamengo, Corinthians, Chelsea, não tem, irmão. É o maior cargo que o futebol pode dar para alguém no futebol mundial, que é o técnico da principal seleção do mundo. É óbvio que o Diniz vai querer aceitar o cargo. O que o Fluminense pode fazer é o que o Mário falou. Ó, se quiser ir embora tem que pagar multa. Mas nós não vamos liberar. Não é nem questão de liberar, isso é uma multa do quê? Você tem que pagar metade do salário dele pelos próximos 20 meses? A CBF vai cagar pra isso. Nós não estamos discutindo aqui o contrato do Felipão no Chelsea, nós estamos discutindo o contrato do Diniz do Fluminense, entendeu? Então, assim, eu acho que é um pouco de uma dose de jogar pra torcida, de não, pô, tamo junto, não vamos ser. Beleza, acho que faz parte, é o papel do presidente. E outra dose é uma dose um pouco megalomaníaca de imaginar que o treinador, por livre e espontânea vontade, vai dizer, não, eu prefiro continuar o meu projeto Fluminense do que assumir a seleção brasileira. Nenhum treinador do planeta prefere continuar o projeto, porra nenhuma, ainda mais num clube que recentemente, através da mesma diretoria, o tratou que nem merda e o demitiu. Então, se eu fosse o Diniz, eu não pensaria meia vez. Se a seleção brasileira ligar, eu nem falo pro Mário, eu mando uma mensagem, um WhatsApp pra ele. Fala, lembra quando você me mandou embora? Então agora não vem pedir pra eu ficar. E é assim que a banda tem que tocar, é justo. Então acho que o Diniz não vai fazer isso, acho que o Diniz é um cara correto. Mas se ele quiser fazer, ele pode, porque foi assim que o Fluminense fez com ele. E é muito perigoso o torcedor do Fluminense transformar o Diniz num vilão, se eventualmente o Diniz aceita o cargo que qualquer um de nós aqui aceitaria. Então, eu acho que falta vender um pouquinho mais a coisa mais clara. Se o Diniz for chamado, ele não está só no direito, como é tendência, como eu e você faríamos de ficar à disposição da seleção brasileira e não do nosso clube, porque evidentemente é o seu sonho de qualquer treinador de futebol. Mas o cenário do Diniz é esse. Ficou interessante, porque é um cara que eu não, na minha listinha não estava e também de repente deu uma mexida comigo esse Fla-Flu aí. Quem sabe? Quem sabe?